Vamos então para as etapas preliminares do APPCC, ou seja, o que é que eu tenho que já ter implantado na minha unidade de alimentação antes de pensar em APPCC. E fora isso, o que eu preciso ter de suporte para garantir que eu consiga efetivamente implantar o sistema APPCC. Então vamos lá. Primeira coisa é assim, o que eu tenho de apoio, de suporte, né? O que eu preciso ter antes de começar a falar em APPCC dentro da minha unidade? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um comprometimento da direção da empresa. Se a direção da empresa não está interessada em falar em APPCC, em investir nisso, em efetivamente promover as alterações necessárias para que seja implantado o APPCC, nem se mexa para começar a querer implantar isso, que não vai dar certo. Você tem que ter apoio, comprometimento da direção da empresa de que há interesse efetivamente em implantar esse sistema. Depois você tem que escolher uma pessoa para coordenar o sistema. Veja, e todo o processo de levantamento de dados, todo o processo de implantação, ele é um processo lento. Então, eu tenho que ter um coordenador para lidar com isso e que durante este processo, o ideal é que ele esteja distante da operação do dia a dia. Ele tem que realmente voltar os olhos dele exatamente apenas para o APPCC. Depois eu tenho que ter uma formação de uma equipe multidisciplinar para isso. Em especial quando você tem uma unidade grande, um grande restaurante, vamos pensar no atendimento de avião, né, no serviço de bordo ali. Você tem, ali eles têm uma equipe multidisciplinar muito grande que gira em torno do APPCC já implantado, né? Eu já comentei com vocês que eles têm vários veterinários, né? Eles têm uma equipe grande de nutricionistas, eles têm nutricionistas que trabalham só com controle de qualidade. De repente, se você tem um laboratório de análises, você vai ter que ter os técnicos para fazer essas análises, né? Mas enfim, então você tem que ter uma visão que não seja só a visão do nutricionista. É importante sempre ter uma equipe multidisciplinar para que cada um com o seu olhar, na sua especificidade, contribua para o enriquecimento do sistema. Depois é preciso fazer um estudo sistemático das preparações que são feitas no local, ou da produção de alimentos, se for uma indústria que é feita no local. Esse estudo daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Depois a gente tem que ter disponibilidade de recursos, né? Porque na maioria dos casos, você vai ter que fazer algum tipo de reforma, investir em equipamento, alguma coisa assim, né? Então, verificar realmente quais são as necessidades que você vai ter e ver se tem recurso para isso. E, obviamente, capacitar a sua equipe. Por quê? Porque o APPCC vai demandar uma mudança de comportamento da equipe. Ela vai ter que estar atenta para alguns pontos que ela nunca precisou estar atenta. Ela vai ter que conviver com o termômetro, saber utilizar o termômetro, em quais momentos ela utiliza o termômetro. Ela tem que ter o olhar voltado com muita criticidade para a produção da refeição. Enfim, essa equipe tem que ser capacitada e estar envolvida nesse processo também para que a coisa dê certo. Então, a gente vai ver o que é necessário, que programas eu tenho que ter antes de implantar o APPCC, o que eu tenho que já ter implantado na minha unidade de alimentação. Isso no artigo dizia com muita clareza, você tem que ter boas práticas de fabricação já implantadas, o seu manual, o pessoal deve conhecer o manual de trás para frente e de frente para trás, ele tem que estar atualizado e vigorando. E, obviamente, os POPs, né, procedimentos operacionais padronizados, em especial os POPs de higiene, né, eles têm que estar
corretamente implantados. Então, isso é básico. Se você não tiver isso, não dá nem para pensar em começar a falar em EPPCC. Então, é fundamental que exista e esteja implantado o manual e os POPs todos, em especial o POP de higiene. E depois, então, a gente vai começar a fazer aquele estudo sistemático que eu comentei, né? Então, é necessário fazer a elaboração de um fluxograma, né, da produção. Esse fluxograma, ele vai ser uma representação clara e sequencial de todas as etapas de elaboração dos diferentes grupos de produtos que a gente tem na unidade de alimentação, com base na sua descrição. Então, o que é que está dizendo aqui? A gente vai fazer um fluxo das etapas de elaboração dos alimentos separados por grupo. Então, por exemplo, dentro desse fluxograma, eu começo a me preocupar desde a recepção do alimento e quais são as condutas que devem ser tomadas nesse momento. Aí, durante todas as etapas internas dentro da unidade de alimentação, ou seja, armazenamento, pré-preparo, preparo, pós-preparo, armazenamento de alimento preparado, até o serviço, efetivamente, né? E eu vou fazer isso com base em grupos de produtos que tenham o seu fluxo semelhante. Então, por exemplo, se eu for fazer o fluxograma de produção do feijão, ele vai ser semelhante ao da lentilha, por exemplo, e ele vai servir para todos os tipos de feijão, feijão branco, feijão preto, feijão carioquinha, feijão jalo, enfim. Então, eu vou preparando grupos de produtos, né? E vou estudando quais são as etapas de preparação deles. E vou desenhando isso num fluxograma que a gente vai ver na sequência. Esse fluxograma, ele vai servir para a gente como um guia para a gente conseguir identificar quais são os pontos críticos que eu tenho na produção desses alimentos. Então, o que seria isso exatamente? Quando eu vejo o fluxo do alimento, né, do grupo de produtos, eu consigo identificar em que momentos daquele fluxo eu tenho o risco de ter uma contaminação, de ter um perigo, efetivamente, que possa chegar até o meu consumidor. Muito bem, e esse fluxograma, então, ele deve ser elaborado colocando todas as etapas de preparação do alimento, indicando, então, onde a gente tem ali controles que são eficazes e que garantam a qualidade higiênico-sanitária do processo. A gente vai aprofundar isso mais adiante. Mas está aqui, isso aqui seria um exemplo simplificado, bem simplesinho de um fluxograma. Então, eu teria a recepção da matéria-prima, né, o recebimento, o processamento, avaliação processamento do alimento, a embalagem, estocagem e distribuição. No nosso caso, que a gente lida com alimento de consumo imediato, né? Então, a gente teria todas as condutas a serem tomadas com a matéria-prima na recepção dela, e depois, durante esse processamento, a gente desmembraria em todas aquelas demais etapas: armazenamento, pré-preparo, preparo, pós-preparo, até a distribuição deste alimento. E o que vai constar desse fluxograma? Identificado o fluxograma, eu vou identificando em cada uma das etapas onde eu tenho risco, né? Onde eu tenho perigos que possam afetar a qualidade desse produto.